Sua voz me encoraja a prosseguir. Você pode louvar quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível. O Deus impossível está aqui hoje. Quando tudo diz não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você pode clamar. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia. O Deus impossível. Ele nunca desiste de um filho seu, igreja. Jesus nunca desistiu de mim e de você. Independente da nossa circunstância, Ele nunca vai desistir de mim e de você. Eu vou falar de uma pessoa muito importante, e o nome dele é Jabes. É uma história muito linda de se absorver, uma história de vida, uma mudança, mas uma mudança onde só Deus. Eu estou sentindo, ouvindo a minha voz, de repente, várias vezes, está tendo um eco assim, várias vezes a minha voz está se propagando. Aleluia. Obrigado, irmãos. 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, igreja. Todos acharam, irmãos? Vou esperar mais um pouquinho. Alguém precisa que eu espere mais um pouco? Eu espero. Amém? Então vamos lá. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz.
Porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pode sentar, irmão. Muito obrigado ao diácono, diaconisa, muito obrigado. Irmãos, essa história é uma história que fala de uma pessoa muito importante. Eu vou resumir rapidamente sobre a vida dele. Ele foi um dos escribas. Ele deu início aos escribas lá no passado, quando o povo ainda faltava uma batalha para eles entrarem na terra prometida. E esse homem, ele fez parte da linhagem de Judá. Se a gente for observar aqui o livro de Crônicas, a gente vai ver aqui no início do capítulo 4 até do primeiro ao versículo 8, uma genealogia, vem falando de várias pessoas da linhagem de Judá. E quando chega no versículo 9, o autor, ele fez uma importância muito grande em grifar isso aqui, que ele disse assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Jabes, para quem ainda não pesquisou sobre ele, significa sofrimento. O significado desse nome, sofrimento, uma pessoa que causa dor. Ou seja, você imagina um parto muito difícil, onde hoje nós falamos em depressão pós-parto, né? Aquelas mães que quando vão gerar o seu filho, vai lá, o filho vai nascer e ela sente muitas dores, e ela consegue ter muitas dores, e ali causa um efeito tão negativo na memória dessa mãe, que ela pega vou falar mineirês, uma rivalha contra o seu filho. Ou seja, o povo de Israel, eles tinham um hábito, e um hábito de dar um nome, importância para o nome. Quando alguém nascia, eles davam um nome em homenagem ao bisavô, tataravô, ao pai, para manter aquela linhagem ali. No caso de Jabes, ele recebeu esse nome por quê? Porque com muita dor a sua mãe o gerou. Eu posso imaginar essa criança, desde cedo, começar a sofrer um bullying, né? Na linguagem de hoje, um bullying lá naquela época, sofrer apelidos, sofrer indiferenças por causa do parto do seu nascimento. E toda vez que alguém falava Jabes, pode ser que alguém estava de alguma maneira amaldiçoando aquela criança, ou seja, fazendo aquela criança lembrar do significado do seu nome. E eu costumo sempre dizer que quando a gente vai dar o nome para um filho, a gente tem que saber muito bem a escolher esse nome, porque toda vez que nós mencionarmos o nome do nosso filho, ou alguém mencionar o nosso nome, a pessoa está fazendo um decreto na nossa vida. Por exemplo, Jabes. Toda vez que alguém falava Jabes, estava falando o causador de dor. A gente pode também lembrar de Jacó, né? Irmão de Esaú. Diz que quando Esaú nasceu, alguns segundinhos depois veio Jacó segurando o calcanhar de Esaú. E ali ele recebeu um nome que muitos chamaram ele de usurpador. Então, assim, todas as vezes que era no decorrer da infância de Jabes, ele ouvia alguém falar o seu nome, talvez até desprezando pelo fato do seu nascimento. E sabe o que é muito triste? Quando alguém recebe uma maldição, a mãe dele, ela lançou uma maldição sobre a vida de Jabes, sobre a vida do seu filho. Eu acredito que aquela mulher teve uma depressão tão grande pós-parto, que é muito bem possível que no decorrer de muitos anos não foi curado. E eu acredito
acredito também que no decorrer da vida de Jabes, ele não teve o amor da sua mãe, ele não teve amor do seu pai, ele não teve amor dos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele é o caçula da família, ele foi o último filho a nascer. E sendo o último filho, recebeu um nome que traria para ele, que trouxe para ele uma maldição. E o que eu quero trazer para os dias de agora, os dias de hoje? Quantos vivemos debaixo de uma maldição? A palavra de Deus diz que maldição sem causa, ela não prospera na nossa vida. Mas nós vivemos debaixo de terríveis maldições. Debaixo em que sentido? Que se eu e se você não estivermos debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, a maldição, queremos ou não, ela consegue nos alcançar. Mesmo havendo na palavra do Senhor, dizendo que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seremos livres sim, quando, eu repetindo, não nos colocamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nos colocamos debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Quando nos colocamos debaixo da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, não há nada que possa vir sobre a nossa vida, seja maligna, que venha nos alcançar. E trazendo para cá, aqui eu consigo ver pessoas, eu tenho 41 anos de idade. Tem pessoas aqui que têm 50, 60 anos de idade, 10 anos, 12 anos. E nós vivemos um ciclo, como eu disse aqui no início. Nós vivemos o quê? 7 dias na semana, 12 meses no decorrer do ano. E eu acredito que tenha muitas pessoas, ou você já ouviu falar sobre isso, que eu faço de tudo, eu tento de tudo, mas a minha vida não muda. Quanto mais eu busco a Deus, mais difícil a minha vida fica. Quanto mais eu faço jejum, quanto mais eu faço oração, parece que nada acontece na minha vida. E eu quero dizer para a amada igreja que se tem algo que eu acredito e eu vivenciei, e eu já participei muito disso, é sobre quebra de maldição. E querendo acreditar ou não, a maldição, ela existe. E a maldição, eu vou te dar um exemplo aqui de maldição. Eu já falei do nome de Jabes, mas existe uma terrível maldição na vida de alguém que se chama olho grande. Infelizmente, isso existe, isso fica todo o tempo nos rodeando, esperando uma oportunidade, uma pequena brecha para entrar na nossa vida, para destruir tudo que nós estamos conquistando. Pare para pensar e você imagina aí, se você conhece alguém que ela no decorrer da sua vida, do seu trabalho, da sua caminhada, é uma pessoa assim que rapidinho ela conquista alguma coisa, mas também da mesma forma que ela conquistou, ela perde tudo, e tudo se esvai da mão daquela pessoa. E eu, prestando atenção na história de Jabes, eu comparei um pouco com o meu nascimento, mas o que eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, que Jesus Cristo, antes do nosso nascimento, Ele já escreveu a nossa história. Ele já determinou o que nós vamos alcançar. Ele já determinou que nós seremos mais do que vencedores, estando debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você sabe o que eu acho mais encantador nessa palavra? É que Ele nos dá autoridade para repreender o mal. Mas, pastor Tiago, como que eu vou repreender o mal? Em primeiro lugar, você tem que entender e acreditar que assim como o bem existe, o mal também existe. Assim como o bem tem poder, o mal também tem poder. E nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para quando
vida nós resistirmos esse dia e passarmos por essa batalha e no final dela cantar o hino da vitória, porque para nós está proposto somente um caminho, e esse caminho é o final dele, o hino da vitória, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. E você imagina Jabes na sua infância, convivendo com a sua mãe, não tendo amparo, ou seja, uma mulher que teve um útero para gerar um filho, mas não teve uma maternidade para dar amor ao seu filho. Um pai que teve um sobrenome para dar um filho, mas não teve paternidade para criar o seu filho com amor. Isso, se a gente parar para observar, em muitos casos, momentos, nós passamos por isso dentro da nossa casa. Às vezes, nos sentimos até desamparados, tendo a família ao nosso redor, sentindo alguma diferença. Nossa, cuida melhor do meu irmão, mas não cuida bem de mim. Isso é muito bem possível, a gente passar por uma situação dessa. Mas devemos glorificar a Deus, que ainda se o nosso pai, a nossa mãe nos abandonar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais nos abandonará em nenhuma circunstância. E eu quero aproveitar essa oportunidade, irmãos, para que esse ano de 2025 seja um ano que venha ficar marcado na nossa memória, aonde nós alcançamos em passos largos grandes vitórias, aonde nós subimos grandes degraus na nossa vida, aonde nós conquistamos aquilo que está prometido para mim e para você também. Vamos fechar o ciclo. Como eu disse aqui no início, talvez alguém esteja preso lá em 1800, em 1900, no início de 2000, a nossa vida tem que andar. Deus tem prazer em fazer a nossa vida andar. Deus tem prazer em fazer a nossa vida prosperar. Deus tem prazer no crescimento do seu servo. Deus tem prazer no crescimento do seu povo. E está no momento de nós nos levantarmos e dar um basta na maldição que todo dia bate na nossa porta, tentando alcançar a nossa vida, colocar dedo no nosso coração, tentar fazer a gente ficar depressivo de 360 graus. Você pode levantar a sua mão, vou lançar uma palavra profética sobre a igreja. Esse ano de 2025, nós vamos viver uma virada maravilhosa na nossa vida. E eu declaro que tudo que estava por vir sobre a nossa vida, que por acaso daria errado, nesse momento nós já repreendemos ela no nome de Jesus, e tudo vai dar certo na nossa vida, porque nós vamos glorificar o nome do Senhor aqui nesse lugar. Você pode dizer comigo, 2025 será um ano aonde marcará o início do meu sucesso. E assim nós devemos fazer, igreja. Jabes invocou, por essa invocação, Deus mudou a história de Jabes. Olha o que ele diz aqui, a primeira parte da oração de Jabes, que está aqui no versículo 10. Eu acabei de falar sobre nós, vamos passar pelo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Ou seja, Jabes decidiu não aceitar a maldição sobre a vida dele. Nós temos poder de decisão, poder de decidir se eu quero ficar sujeito àquela história, àquela situação, ou se eu quero mudar a minha história. Você pode decidir. Deus fala na sua palavra que nós não devemos se conformar com as coisas desse mundo, mas devemos transformar com o quê? O nosso entendimento. E você sabe algo muito lindo que o cristão tem lido na Bíblia, mas nós temos? É o livre-arbítrio. Nós temos o
eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso, eu faço, eu não faço. Deus permitiu a mim e a você a escolha de querer escolher. Ou viver num canto ali sofrendo, angustiado, massacrado pelas desilusões dessa vida, ou se levantar, sacudir a poeira do nosso corpo e falar assim: opa! Na cruz do Calvário, Cristo levou sobre si as nossas dores, e eu não vou aceitar essas dores psicológicas ficarem me massacrando, dizendo que eu não sou capaz de nada nessa vida. Se por acaso tem alguém aqui assim nessa noite, vamos dar uma volta por cima, igreja. Vamos tomar posse dessa palavra. Jabe disse: se o Senhor me abençoares. Ou seja, Jabe invocou o nome do Senhor. Você sabe o que significa invocar o nome do Senhor? É suplicar. Ele fez uma súplica. E a súplica significa que se Deus não for por mim, acabou. Porque nós sabemos que não é pela força do nosso braço que conquistamos coisas. Não é. Nós conquistamos coisas é porque Deus, Ele é contigo. Ele é comigo. E por isso Deus acrescenta bênçãos na nossa vida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: irmão, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te prosperar. Deus tem prazer em fazer você crescer. Mas para nós crescermos, prosperarmos, a gente tem que mudar o nosso pensamento, a nossa cultura. Nós devemos mudar a nossa vida por completo. Independente da carga familiar que a gente carrega, independente da carga de problemas que nós carregamos, nós devemos suplicar ao Senhor e acreditar que mediante essa súplica Ele trará o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Você pode dar glória a Deus? Suplica ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra, suplicar ao Senhor. Você sabe o que significa isso? Não adianta eu chegar numa pessoa e falar que eu estou passando por isso e por isso, eu estou precisando disso, que é isso e é isso. É bem capaz de eu ser decepcionado pelas palavras que eu confiei naquela pessoa. Mas quando nós falamos com Deus a nossa necessidade, assim como foi louvado aqui por aquela jovem, entre no teu quarto, chegou a hora de falar com Deus, dobra os teus joelhos e sinta a presença, porque Ele está contigo lá no quarto. Ele é o teu amigo que nunca vai te decepcionar. Ele é o psicólogo que você precisa para você desabafar, contar as suas angústias, dizer tudo que está guardado no teu coração, porque Ele vai ouvir a sua história e vai te dar a solução do seu problema. Aleluia. O ano de 2025, ele não pode ficar marcado na nossa vida como mais alguma derrota, como mais alguma tristeza. Eu vou fazer uma pergunta aqui, fora da palavra de Deus. Alguém já escreveu e já colocou nas suas orações o que você almeja para esse ano? O que você quer que Deus abra as portas para você? Alguém já fez o seu caderno de oração e falou assim: Senhor, eu quero isso. Eu te garanto que Deus pode te dar mais do que você pensa, mais do que você deseja. E nós temos uma oportunidade muito grande, que são as terças-feiras aqui, trazer o nosso pedido de oração, trazer as nossas súplicas, e Deus vai responder a nossa oração. Mas é momento, irmão, de quebrar a maldição da vida, da nossa vida. É momento de a gente esquecer os problemas do nosso passado, aquela raiz de amargura que está no nosso coração, e a gente dar a volta por cima, a gente dar um brado de vitória, a gente decretar nesse mundo e no espiritual que toda raiz de amargura, ela vai se desgarrar da vida de alguém. Não é aceitar mais.
Deus falou assim para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Abraão era uma outra pessoa. Se você for lá estudar a vida de Abraão, Abraão sofreu muitas maldições por parte de seu pai, de sua família também. Então Deus falou para Abraão: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. E é um convite que Deus faz para mim e para você, para nós estarmos na presença do Senhor e ser perfeito. O que significa isso? Da mesma forma, Deus falou para Abraão: Abraão, ser tu uma bênção. O que eu sou? O que você é? Diga bem alto: o que você é? Uma bênção. Você é uma bênção, igreja. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Você não precisa correr atrás de bênção, porque você é a própria bênção. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai prosperar. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai te dar por herança. E pronto. Ponto final. É dar um decreto no mundo espiritual, dizendo aqui, ó, legiãozinha aqui, ó, acabou. Você não vai mais me oprimir. Você não vai mais me afligir. Agora quem está no comando sou eu. Eu entendi que eu sou a bênção. Então a maldição pode até bater na minha porta, mas dentro de mim ela não vai entrar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E seguindo, eu vou seguir. Estou até abreviando para poder falar a segunda oração de Jabes. Jabes falou assim, ó, para o versículo 10. Vamos lá. Jabes invocou a Deus, dizendo: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. O que significa isso? Jabes estava pedindo a Deus prosperidade. Jabes estava pedindo a Deus para Deus ampliar o território dele, ele ter terras, ele ter bens, ele ter empresas. Eu quero dizer para os empresários que estão aqui nessa noite: peça para Deus ampliar o seu negócio, porque Deus vai ampliar. Deus tem prazer em te abençoar, porque sabe que se Deus ampliar a sua tenda, o seu comércio, o seu salário, você vai abençoar outras pessoas. Então não fique com medo de pedir a Deus. Eu já ouvi tantas pessoas falarem: Deus já me deu tudo, que hoje eu só agradeço. Deus tem mais para nos dar do que nós pensamos, imaginamos, igreja. Deus é dono do ouro e da prata. É por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje aqui, para a gente dar uma volta por cima e dar ordem para todo espírito de miséria, todo espírito de depressão, toda raiz de amargura, sair dos nossos caminhos, sair da nossa vida. E Deus vai mover as águas, assim como moveu na vida de Jabes, vai mover na nossa vida também. E não se desespera não, sabe por quê? Não fica triste não, porque para Deus te abençoar é muito bem possível que Deus vai tirar até pessoas do seu caminho, da sua vida. Pessoas que talvez você ama muito, mas não faz bem para você. É muito bem possível para Deus te exaltar, para Deus te levantar, para Deus honrar você. Porque às vezes a gente ama tanto as pessoas ao nosso redor, que aquelas pessoas só nos fazem mal. E assim foi na vida de Jabes também. Eu acredito que os seus amigos, seus irmãos não davam afeto. Muito ao contrário, zombavam dele, dizendo: a nossa mãe sofreu por causa de você. Aonde você chega, você é um causador de dor. Eu posso contemplar aqui Jabes sendo endemonizado pelas pessoas por causa daquele parto ali, daquele momento onde ele não tinha culpa nenhuma. Se você parar para fazer uma anamnese da sua vida, você pode ver quantas vezes você foi culpado e julgado sem ter culpa de nada. E as pessoas te desprezarem, e as pessoas te culparem de uma coisa que você não tem nada a ver com aquilo. E assim foi com Jabes. Então deixa eu dizer para você: não se espanta não. Deus é um Deus que abre porta
Ele é um Deus que fecha a porta. Se por acaso Ele fechou uma porta, é porque ela não era boa para nós. E a porta que Ele abre, ninguém vai fechar, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Irmãos, eu estou tentando trazer aqui nessa noite uma palavra de prosperidade para a minha vida e para a sua vida. Para nós não aceitarmos as dificuldades que estão sendo mencionadas sobre o Brasil. Se a gente parar carnalmente e olhar para as coisas, você vai falar assim, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil está isso, o Brasil está aquilo, e está mesmo. Mas nós, servos do Senhor, a gente é igual aquele povo lá no deserto. De dia, Deus mandava ali proteção, alimento para eles. A sandália dos seus pés não desgastava, a roupa não rasgava e não faltava alimento para eles. Deus mandava riqueza para eles. O povo estava no deserto, mas nada faltou para aquele povo. E nós somos igual aquele povo. Nós temos a marca daquele povo. Nós somos povo do Deus vivo, igreja. Aleluia, eu creio. Aleluia. E a terceira oração de Jabes foi assim, se a tua mão for comigo. O que significa isso? Jabes já conquistou ampliação de terras, bens, se tornou um grande empresário. Eu acredito aqui que Jabes foi uma pessoa que teve muitos funcionários, foi um fazendeiro, onde teve muito gado, muitos bens e muitos funcionários trabalhando para ele. E Jabes, ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou e falou assim: está faltando alguma coisa na minha vida. Eu estou rico, eu prosperei, mas está faltando alguma coisa ainda na minha vida. Você sabe o que foi? Jabes foi lá na casa dos pais dele. Jabes chegou lá onde ele morava quando ele era criança, adolescente. E ele chegou assim: benção, mãe. Benção, pai. Benção, irmãos. Eu abençoo todos vocês. E eu quero também que vocês me abençoem. Se por acaso eu fiz algum mal a vocês, pai, mãe, irmãos, me perdoem, porque eu já perdoei vocês. E eu tenho uma certeza também que Jabes, como ele tinha muitas terras, ele pegou todos os seus familiares e levou para morar lá na fazenda dele, porque ele tinha terra para dar. E ali ele viveu uma nova vida com seus familiares, uma vida que foi uma infância de maldição, se transformou uma vida de bênção, de alegria, de comunhão, de maternidade e fraternidade. Eu estou falando isso aqui nessa noite, irmãos, porque o inimigo ele é tão sujo que às vezes ele coloca uma raiz dentro do nosso lar para a gente viver em guerra dentro da nossa casa. E quando a gente entende que aquilo ali vai muito além da carne e do sangue, que aquilo ali são fatos de batalhas espirituais e quebra de maldição, a gente tem que liberar o perdão e dar o amor que talvez a gente ainda não recebeu para aqueles que estão na nossa volta. É muito difícil, porque uma coisa é ser desprezado por estranhos, outra coisa é ser desprezado por quem é o seu sangue. Mas Jabes foi lá na sua casa onde ele nasceu e foi criado, liberou o perdão para os seus familiares, recebeu o perdão dos seus familiares e cuidou dos seus familiares, porque a Bíblia diz que Jabes, ele foi muito próspero e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Olha que lindo o que Deus faz na vida de um homem. Se você for lembrar também de Davi, Davi ficava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Ficava lá jogado e esquecido pelo homem. Mas Deus sempre contemplou Davi ali no pasto. Deus nunca desamparou Davi.
E uma coisa que nós devemos fazer, igreja, é quando Deus prosperar na nossa vida, falar com o Senhor: Senhor, eu preciso que a tua mão seja comigo. Você sabe por quê? Quando nós crescemos na vida e quando nós prosperamos, aparecem pessoas para sugar a nossa energia, aparecem pessoas para roubar, tentar roubar a bênção que Deus colocou na nossa mão. Eu sou experiência disso. Eu já tentei ajudar pessoas, e pessoas que eu tentei ajudar não reconheceram a ajuda e depois tentou furar o meu olho. Mas Deus é fiel, e Deus, Ele é tremendo, que Deus nunca desampara o verdadeiro servo seu. E assim nós devemos orar, no decorrer da nossa vida, para Deus cuidar daquilo que Ele colocou na nossa mão. Lembra disso. Você, quando fala assim: hoje eu recebi uma grande vitória na minha mão. Eu recebi uma grande vitória que há muitos anos eu esperava ela chegar. Agora a sua oração vai ser diferente. Você vai orar para Deus te guardar e te livrar do mal. Porque o mal, ele chega do nosso lado, bonito, bonita, bem vestido, bem vestida, com sapatinho de lã. E se a gente não vigiar e não abrir os nossos olhos, ele consegue nos enganar. E a última oração de Jabes, que para mim foi uma das orações também mais bonitas que ele fez. Ele falou assim, e fazes de que do mal eu não seja afligido. Isso significa que quando a gente crescer, na linguagem popular, estiver acima da carne seca, a gente estiver por cima das coisas, a gente não ser arrogante, a gente não pisar nas pessoas, a gente não se colocar melhor do que as pessoas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que exalta o humilhado e abate aquele que pensa que está lá em cima. O nosso Deus, Ele é fiel. E assim foi essa oração de Jabes. E para eu finalizar essa palavra, as aflições. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem hoje que está aqui dentro, que não sofre de algum tipo de aflição? Que momento a gente está muito bem, sorrindo o tempo todo, mas no momento vem uma tristeza, tentando jogar a gente para baixo, uma tristeza que a gente fala assim, não sei de onde que veio. Aflição. E essa oração de Jabes foi para que toda vez que alguém mencionasse o nome dele, e ele lembrasse de que quando a sua juventude ele foi maltratado, ele foi desprezado, a depressão não sobrevive sobre a vida dele. Ele ser uma pessoa que tenha estrutura para suportar as aflições dessa vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Eu quero aproveitar para te fazer um convite. Quem pode me ajudar aqui, por favor? Obrigado. Essa pregação falou muito comigo, igreja. Porque, quem não me conhece, eu fui registrado com 2 meses de idade por uma outra família. Não fui criado com pai e mãe. E há muitos anos eu sofri com isso. Hoje, graças a Deus, eu não sofro mais. Alguns anos eu não sofro mais. Mas no decorrer de mais de 30 anos da minha vida, eu sofri com isso. Chegava uma época no ano que batia em mim e eu ia para a lona. Eu ia lá no chão. Pastor, e infelizmente eu tenho 3 irmãos, eu sou pai, e cada irmão meu é filho de um pai diferente. Olha que situação, olha que família. Mas Deus foi tão bom comigo, igreja, que com 2 meses de vida eu fui dado para uma família que me criou no caminho do Senhor. E graças a Deus até hoje eu não tenho pacto
beirada da cama. Eu via o tempo todo. Ela ficava ali de joelho dobrado, ou seja, a mãe que Deus me deu, a família que Deus me colocou foi um exemplo para mim. Mas mesmo assim, tendo muito amor, muita educação, estudei em escolas boas, mesmo assim eu tinha aflição. Vinha aquele sentimento de rejeição dentro de mim, que eu lembrava que eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe real, verdadeira. Será que tem alguém aqui assim? Às vezes você é criado pelo seu pai e pela sua mãe, mas há momentos que bate no seu coração